Solta a vinheta, Garrafinha. Arte, cultura e meio ambiente. Só aqui, no Tá Feito. Então aqui na bancada comigo, Canário Cagliari, Rodolfo Alves, que hoje trazem um convidado muito especial, mas eu vou passar a bola para eles. Boa tarde, meninos, como é que foi o final de semana, como é que vocês estão? Boa tarde, Vanessa, muito obrigado a todos, um abraço a todos. A gente está muito feliz, eu particularmente estou muito feliz que hoje foi um dia que eu comentei aqui das minhas andanças pelo Brasil, e hoje uma amiga, uma grande amiga, ela está nos ouvindo em São Paulo, a Vanessa é a nossa amiga aqui, já ia confundir, a Silvana Dal Bosco, que foi meu cupido, que me ajudou a casar e ficar nessa cidade maravilhosa que a gente fica olhando aqui de cima, eu fico feliz da vida. E o nosso grande convidado hoje é o senhor Evandro, ele é presidente do CREA, ele vai falar sobre Recife, essa cidade maravilhosa, e sobre as pontes, sobre tudo. E o Rodolfo, que está aqui, o Rodolfo Alves aqui, vai nos indicar e vai nos direcionar nessa grande entrevista. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez, Canário, Vanessa, essa nossa tarde aí que já está marcando aí as terças-feiras da Nova FM Recife. Nova FM Recife, falando de arte, cultura e meio ambiente. E como o Canário falou, hoje a gente traz um convidado especial, o presidente Evandro Alencar, né, o presidente do CREA, falar um pouco sobre a nossa engenharia, sobre a engenharia aqui no nosso estado de Pernambuco, como está o cenário e a importância da engenharia dentro da nossa cidade, né? O CREA está lançando um projeto que eu vou deixar que ele mesmo fale um pouco mais sobre isso, né? Que é um projeto sobre as nossas pontes do Recife, que são patrimônio histórico, tem toda uma história por trás disso. E aí o CREA, como um papel importantíssimo, está lançando esse programa. Mas aí agradecer, né, a presença do presidente Evandro. E aí nessa tarde a gente conversar um pouco aí sobre a engenharia no nosso estado. Então, mais uma vez, obrigado mais uma vez e boa tarde, presidente. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Canário. Boa tarde, Vanessa. Garrafinha. E boa tarde, nosso amigo Garrafinha, o Adson, como ele está dizendo aqui, né? Boa tarde aos ouvintes da Nova FM. É muito importante chegarmos aqui hoje para bater um papo falando sobre arte, cultura e meio ambiente aqui, juntamente com engenharia, né? Isso. E aproveito esse momento para agradecer a Rodolfo por esse convite. Rodolfo, que é nosso inspetor do CREA e é um grande colaborador no nosso dia a dia, da nossa gestão, né? E é verdade, Rodolfo, a nossa engenharia, ela está cada dia mais sendo mais bem olhada, digamos assim, mas tem muito a ser feito. A nossa cidade e o nosso estado precisam muito da contribuição das nossas engenharias, nesse fortalecimento, nesse crescimento que muitas vezes é desordenado e que a gente tem que buscar também um melhor olhar, né, para as nossas cidades, né, e nada melhor do que as nossas engenharias, né, para contribuir com isso. Dentro desse projeto que você chegou a citar aí, não o nome, mas a gente fala já sobre ele, também sobre as pontes, né, nós temos também um projeto lançado, inclusive hoje nós temos um terça no CREA, dentro de um projeto foi criado dentro do CTP, que é o nosso Comitê Tecnológico Permanente, e é um projeto para o Brasil, de muita importância também, para esse olhar, né, da contribuição do nosso conselho, da engenharia, das engenharias, da agronomia, das geociências, para o nosso Brasil. Então, é um projeto bastante audacioso, mas como o pernambucano não gosta de coisa pouca, então acho que ele está muito bem encaixado aqui, né, Canário, na nossa situação. É isso aí. Aproveitando, presidente, tocou bastante bem aí nessa temática, né? A gente, todas as terças, estamos aqui com o nosso quadro Arte, Cultura e Meio Ambiente. E como o presidente falou, lá no CREA também tem um programa chamado Terça no CREA, né, Canário? Que todas as terças-feiras existem eventos voltados para a área de engenharia, nos diversos ramos da engenharia, que, como o presidente falou, é para todo o Brasil e para qualquer pessoa da sociedade, não é só para o engenheiro. Qualquer pessoa que tem interesse de saber como é que está a construção, como é que estão os novos modos construtivos. Hoje a gente não pode conceber mais uma nova edificação na nossa cidade se não for uma edificação planejada. E como é que isso passa pela engenharia, né? Quem é que projeta as nossas construções? Então, nesse programa do Terça no CREA, a gente fala muito sobre isso, escuta muito sobre isso e é importantíssimo ter esse evento acontecendo lá na sede do nosso CREA. Muito obrigado, Rodolfo, pela participação, muito obrigado, Evandro. Uma coisa que eu penso, a coisa minha pessoal, eu não sou engenheiro, mas assim, eu penso muito,
a engenharia pode fazer uma diferença muito grande, principalmente nessa coisa de informar a população. A população como um todo, a gente sabe disso, deixa um pouco para lá, vai deixando para lá. A gente está vendo muito nessa pandemia, como ficou, não sei. Assim, Evandro, uma pergunta para você, que é engenheiro, que é um homem da política também, um pouco de política, não é até a questão ambiental, tem a questão de Recife, uma cidade histórica. Como é que a engenharia pode ajudar essa população a ser mais coerente, digamos assim, ajudar ela a fazer melhor? Renário, falando de pandemia e falando de retomada, falando de crise econômica que nós vivemos durante esses anos aí, não dá para se encontrar uma saída melhor do que através da engenharia, da agronomia, das nossas geociências, porque nossas áreas, elas são alavancadoras de mão de obra, né? De desenvolvimento também. Por exemplo, uma construção civil, por exemplo, ela puxa todo um leque de produtos, né? E de serviços, né? Nós temos uma área que o Rodolfo representa muito bem, inclusive é o presidente da associação da EAMBS-PE, né? Que é ambiental, engenharia ambiental, que é algo ainda novo, né? É recente, se compararmos com as outras engenharias. Para você ter uma ideia, o nosso CREA Pernambuco tem 86 anos, né? Fez esse ano. Então, assim, a contribuição, primeiramente, ela é necessária. Agora, o olhar da sociedade para esse resultado, ele também é importante, né? A gente, muitas vezes, encontra muita resistência nas pessoas em atenderem aos pressupostos da engenharia, por achar que não são importantes, mas são. E em relação às políticas públicas, aí isso eu diria que é sine qua non, né? As políticas públicas, elas têm sempre que estar embasadas, né, nas nossas áreas, no nosso desenvolvimento, porque a gente quando se fala de segurança, nós estamos falando de engenharia também. Quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de engenharia também. Quando a gente fala de educação, da mesma forma. Então, assim, nós temos no nosso leque de profissões, nós temos profissões que estão ligadas, estão atinentes a todas as áreas do desenvolvimento. Então, o que a gente tem buscado nesses últimos anos no CREA Pernambuco é justamente trazer esse olhar mais apurado. Rodolfo, inclusive, citou aí o Terça no CREA, que é um dos nossos momentos, né? Terça no CREA é justamente para falar de tecnologia, para falar de engenharia, para falar de agronomia, para falar de geociência, para que tanto o profissional como o cidadão também, ele passe a compreender melhor. E eu não vejo outra forma melhor, mais adequada de termos um melhor desenvolvimento do que a sociedade cobrando, a sociedade sugerindo, a sociedade exigindo dos nossos governantes. Boa. Essa pergunta do Canário foi muito boa e até reforço ela. Gostaria que se eu trouxesse para os nossos ouvintes aqui, nossos espectadores, hoje o CREA é composto pelos conselheiros, que são os profissionais indicados pelas entidades, né, para compor o conselho do CREA. E a gente tem muito desses profissionais nessas entidades justamente que pensam a nossa cidade, seja nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, seja... Gostaria que o senhor dissesse para a gente onde tem a participação do CREA nesses órgãos do poder público, que a gente possa ver a engenharia ali presente e o olhar do engenheiro nessas ações. Justamente, olha, em vários órgãos de governo, tanto governo federal como estadual como municipal, existem as áreas mais específicas, mas, por exemplo, nós temos participação, inclusive você me representa em órgãos de governo, Rodolfo, e a importância desse olhar é justamente o seguinte, porque muitas vezes esse poder público, ele não enxerga, e eu falo isso ainda assim muito mais em relação ao município, né? Principalmente municípios menores que não têm uma estrutura administrativa boa, não tem um quadro efetivo de engenheiros adequado, e que a gente precisa pontuar. Nós temos feito vários termos de cooperação técnica com a prefeitura, mas quando a gente fala, né, nessa questão da participação, se eu for citar aqui, são vários órgãos, mas olha, na área de infraestrutura, na área da habitação. Então, assim, eu falei há pouco que todas as áreas de desenvolvimento, elas sempre vão contar com nossas engenharias. Então, assim, essa participação nossa, e você, Rodolfo, é um engenheiro muito participativo. Eu quero, inclusive, aqui deixar de público aqui os parabéns a Rodolfo
pela ação dele e dos colegas na EAMBS, que de forma célere, né, hoje já estão aptos, aliás, já estão classificados, eu vou usar essa palavra dessa forma, para participarem do plenário do CREA a partir do próximo ano, de forma bastante, como a palavra que eu usei mesmo, célere, porque já na minha gestão, receberam uma provocação minha, Rodolfo, como eu já disse, é nosso inspetor, lá na inspetoria de Paulista, então receberam uma provocação minha, criaram a entidade e se estruturaram, a gente deu o apoio que pôde dar, que precisou dar, mas o mérito é todo deles, então a partir do próximo ano já estão no nosso plenário. Então é justamente isso, como o Rodolfo falou ainda há pouco, as entidades, elas que estão dentro do sistema, elas mandam os seus membros para aquelas vagas que ela tem direito, para representá-las. Quando está representando a entidade, está representando as categorias profissionais. Então, essa importância é extrema, porque é participar diretamente do debate. É assim que a melhoria vem, porque onde a gente bota luz, prospera. Perfeito. Eu gostaria, presidente... Por favor, Canário. Eu gostaria de continuar nessa coisa, porque eu conheci o Rodolfo, inclusive, no SBEA, né? Eu acho que você estava lá. E a pergunta que eu fiz comum era, falta engenheiro no Brasil? Porque eu ouço tanto falar no engenheiro e as pessoas não entendem a palavra engenheiro. O grande público não entende, né? Engenheiro vem de engenho, né? De construção, de fazer bem feito. E o engenheiro, um país que tem bons engenheiros é um país desenvolvido, né? Não é isso? Com certeza, Canário. Olha, a importância do saber, ela é de todas as áreas, né? Eu diria assim, em todas as áreas. Mas a engenharia, ela tem o poder de transformar. Então, esse poder de transformar é que melhora a vida das pessoas. E o engenheiro, ele estuda, ele é habilitado para isso. Então, é uma função que aí, eu vou dizer assim, eu não estou aqui sendo piegas, não, mas não em demérito, as demais profissões todas são muito importantes. Mas a maior geradora de conhecimento, a geradora de tecnologia também são as engenharias e, como eu falei ainda há pouco, geradora de desenvolvimento. E não existe crescimento sem desenvolvimento. Não existe hoje mais desenvolvimento sem tecnologia. E não existe tecnologia sem engenharia. Perfeito. Então, aproveitando ainda nosso tema do nosso quadro, né, Arte, Cultura e Meio Ambiente, eu gostaria, presidente, que a gente falasse um pouco desse projeto que está sendo lançado pelo CREA das Pontes, mas antes, falasse um pouco daquele outro que a gente teve recentemente, que foi o Blitz, onde justamente o CREA identifica, né, oportunidades de melhoria dentro da nossa cidade, em espaços públicos, em espaços que identificamos que possam ter o olhar do engenheiro para uma melhoria, e ali o CREA atua de forma a mostrar para o poder público o que é que pode ser sugerido como melhoria, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses dois aí para... Justamente, Rodolfo, você conhece muito bem a nossa gestão, você participa dela, né? Então, assim, o projeto Blitz do CREA foi mais um projeto criado na nossa gestão, onde eu costumo dizer assim, onde a gente coloca um olhar técnico, né, sobre equipamentos públicos ou situações públicas, digamos assim, para que, com a contribuição das várias profissões que vão lá e participam, a gente dê um resultado que seja um alerta para a sociedade e que seja um start para o gestor público daquele, ou público ou privado, depende, pode ser um privado também, mas desde que tenha impacto social. Então, por exemplo, o último Blitz do CREA que nós fizemos foi sobre o rio Ipojuca. Fizemos uma reunião agora 2 semanas atrás, onde estavam lá prefeituras, órgãos públicos que são atinentes à questão do rio, o próprio presidente do Comitê de Bacia, do Ipojuca, a sociedade civil. Então, assim, a importância disso é o quê? É a gente apresentar para a sociedade e para esses entes governamentais o que é que há de deficiente naquele equipamento, naquela situação, e também quais as sugestões de melhoria. Então, fizemos agora, o último, como eu falei, foi sobre o rio Ipojuca, e nós estamos lançando o próximo Blitz do CREA, que acontecerá em breve, sobre as pontes do Recife.
Então é mais um momento do Blitz do CREA, que é aí é mais uma contribuição do CREA Pernambuco para a nossa sociedade e também levando também esse olhar apurado, esse olhar técnico para esses órgãos públicos. Evandro, uma pergunta assim bem pertinente para o momento atual, eu acho, né? A gente está vivendo um momento em que a culpa é do governo, a culpa é do governo, a culpa é do governo municipal, federal, estadual. Tem culpa ou não existe culpa? O que existe é falta de consciência, porque nós temos um país que é muito rico em tudo, em natureza, etc e tal, e aí às vezes falta uma coisa que eu sinto, falta um desenvolvimento. A gente vai ver o PIB do Brasil, é uma fortuna, trilhões, e o dinheiro não chega nas pessoas. O que você acha? Vamos falar dos trilhões, mas antes disso, Canário, eu vou dizer o seguinte, antes de culpar as outras pessoas, eu costumo culpar a mim quando eu estou sofrendo algo. Então veja o seguinte, sabe de quem é a culpa nessa minha concepção? A nossa, do povo. Olha, os nossos governantes somos nós que elegemos. A gestão deles é boa ou ruim de acordo, aliás, com aquela cobrança que a gente faz ou não faz. Então, antes de culpar os governantes, eu culpo a nós, sociedade brasileira, que assina cheque em branco e os políticos fazem do jeito que querem. Agora, quanto ao país rico que você falou aí, isso aí eu acho que todo mundo que tem qualquer noção de economia ou de infraestrutura sabe, no mundo todo, não só nós brasileiros, que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo e eu acho que em termos naturais é o mais rico. Agora, por que não é bem aproveitado? Por o que falei há pouco. A gente assina muito cheque em branco. Então é o seguinte, mas eu entendo que o brasileiro, com essas mídias sociais, ele está começando a despertar, porque falam muito de que as mídias sociais trazem muita coisa ruim. Olha, aquele ditado que diz, o ótimo é inimigo do bom. A gente não pode esperar que vamos ter algo 100%, não. A gente tem que aproveitar o bom de cada coisa. E o Brasil... o Brasil é muito cobiçado. E por que a gente não cobiça o Brasil para nós mesmos? Então é o seguinte, eu não tenho dúvidas que o Brasil é também o país que tem a maior condição de recuperação no mundo todo. Por quê? Nós temos recursos minerais, nós temos recursos florestais, nós temos a água, nós temos sol. Nós temos um povo trabalhador, porque quem diz que o brasileiro não é trabalhador é porque não entende de brasileiro, porque a gente tem que distinguir uma coisa, não é quem faz zoada, a gente tem que olhar o todo. Se você for olhar quem faz zoada, você pode até achar que o brasileiro não é trabalhador, mas o brasileiro é trabalhador e volto a dizer, a gente tem uma capacidade de recuperação enorme, nós estamos vendo aí, estamos saindo dessa pandemia, que nós mesmos estamos espantados com a economia. A construção civil está crescendo. Isso. A indústria de alimentos cresceu muito durante a pandemia inicialmente e agora as outras já estão crescendo também. Então é o seguinte, aí eu pergunto, que país é esse? Agora essa pergunta não é pejorativa como fizeram já em alguma música. Eu vou falar, que país é esse tão maravilhoso que nós temos, tão rico e que a gente não sabe aproveitar para o bem do nosso povo? Pois é. E aí, presidente, a gente, olhando para a nossa cidade, né, para os nossos cenários, a gente vê que o quanto a gente pode evoluir, né, enquanto sociedade, né, e isso passa pela engenharia, em diversos setores da engenharia, seja na engenharia civil ou na ambiental, que é a minha engenharia, né? Isso. Sempre defendê-la aqui, Canário, no nosso quadro Arte, Cultura e Meio Ambiente, tem que falar do meio ambiente. Beleza. Então, isso passa pela engenharia ambiental, né? Hoje, conceber novas construções ou pensar em desenvolvimento sem ter o desenvolvimento sustentável agregado a isso, né? Hoje é inconcebível justamente por isso, né? A gente tem muitos recursos, muitos investimentos, mas muitas vezes o povo deixa passar despercebido, que é justamente essa nossa culpa aí que, como o presidente falou. E aí, presidente, aproveitando essa pergunta, né, eu gostaria que como é que a gente pode chegar até, né, ao CREA, qualquer pessoa da sociedade pode chegar ao CREA, fazer algum tipo de denúncia, enfim, ou se manifestar, se vê alguma construção irregular próxima à sua casa, achar que, né, o CREA possa fazer alguma ação, tem esse canal de comunicação? Tem, Rodolfo, tem sim. Eu sei que você pergunta isso, você sabe a resposta. Eu acho que você está perguntando para que eu diga para todos, né?
Rodolfo, como eu já disse, é um grande partícipe dessa nossa gestão. Tem sim, nós temos o link de denúncia no nosso site, né? E assim, e você conhece muito bem o meu modo de ser, de agir, né? Trouxemos a simplicidade para a presidência do CREA. Eu digo isso, não é jogando louros em mim, mas é até querendo que as pessoas entendam isso. E até meu telefone, quem ligar para minha secretária, ela dá meu telefone, ela tem autorização. Não é, quem é? Não. Pode dar, por quê? Porque é a forma que eu encontrei, essa foi a forma que eu encontrei de aproximar o CREA da sociedade, aproximar o CREA dos profissionais. Então, Rodolfo, temos o link de denúncia, mas temos vocês, inspetores, certo? Temos também conselheiros que podem também ser um elo de ligação. E como eu disse, tem o número do meu telefone, tem o número seu, que eu sei também que você tem do mesmo jeito. Então, assim, a gente tirou qualquer amarra, qualquer dificuldade que tinha de comunicação com o CREA Pernambuco. Isso faz parte do meu modo de gerir. Então, assim, a percepção que se tem do CREA hoje, eu não tenho dúvida que está muito melhor do que o que era, porque a gente precisa tratar as situações e as pessoas com simplicidade, agora encarando com muita realidade, mas também com muita seriedade. Perfeito. Temos 1 minuto aqui para encerrar o nosso tempo e eu gostaria mais uma vez de agradecer a toda a Rádio Nova FM, a Vanessa, ao Canário, né, e ao presidente Evandro por estar com a gente aqui nessa tarde. E gostaria que o senhor deixasse o recado, né, assim como foi falado aqui, que a gente define nosso futuro com nossas escolhas, nossos candidatos, quem a gente coloca aí no poder. E aproveitar que o CREA também vai passar por esse momento no próximo dia 1º de outubro, né, que é o dia das eleições do sistema. Justamente. Do senhor rapidamente falar isso aí. Rapidinho aqui, primeiro agradecendo a vocês, a você, Rodolfo, Canário, a Vanessa, nosso amigo, pelo convite, e dizer assim, esse espaço é muito importante e eu gostaria de voltar aqui para falar um pouco mais de CREA outro dia. Mas vejamos, temos eleições agora, mas antes de falar da eleição, Rodolfo, eu quero falar de hoje. Hoje nós temos às 19 horas no YouTube do CREA Pernambuco, nós temos mais uma palestra sobre, mais um momento do projeto, Um Projeto para o Brasil. Hoje será sobre saneamento, vai ser tratado sobre o marco regulatório do saneamento, inclusive o diretor da ANA também participará. Vejamos, esse é um momento importante. Hoje, 19 horas no YouTube do CREA Pernambuco. Quanto às eleições, dia 1º agora teremos eleições gerais do nosso sistema. É importante que você, profissional, vá votar. Nós temos um histórico de apenas 10% dos profissionais votarem, mas a gente nós melhoramos na última eleição, foi para 11,4%. Esse ano com pandemia pode ter muita gente com medo, mas olha, estão todas as condições preservadas, todos os protocolos vão ser atendidos. Então, você que é profissional, independente da sua idade, não tenha medo, vá votar, porque é importante você dar a sua opinião, dizer se está gostando do CREA, se não está gostando do CREA, diga isso através do voto. Perfeito. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos a sua presença, doutor, sempre muito esclarecedor. Obrigada, Canário, obrigada a todos vocês, obrigada. O senhor tem sempre portas abertas, o senhor falou que quer voltar sempre que precisar. A rádio tem portas abertas para você. Obrigada, Rodolfo, e até a próxima terça-feira, gente, com mais um programa do nosso Canário Cagliari, Rodolfo aqui, juntos, trazendo sempre convidados muito interessantes. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.